Bom dia a todos. Esse é o terceiro capítulo do podcast Migrant Crossing the Lines Internationally. No dia de hoje a gente está com uma convidada especial para o público do Brasil, público que fala português. A gente está com a nossa convidada Nicole. Ela vai se apresentar um pouquinho aqui. Oi, Nicole, tudo bem? Oi, gente, bom dia. Meu nome é Nicole Belisário, agora Nicole Crook, porque eu casei. E eu tô muito feliz de estar participando desse terceiro episódio do podcast do Daniel. Pronto, aí vocês vão escutar alguns erros, né, do meu português, porque ainda precisa melhorar, mas aí é o que tem, né? Seguindo a mesma dinâmica do podcast, eu vou fazer umas perguntas, né, para conhecer um pouquinho mais do processo dos imigrantes de diferentes pontos de vista. Gostaria de saber como foi seu primeiro dia nos Estados Unidos. O que te trouxe aqui? Me fala um pouquinho de como foi essa experiência do primeiro dia. Certo, por partes. Eu cheguei aqui em outubro de 2022, eu vim pra cá como au pair. Inicialmente eu cheguei pra trabalhar pra uma família em Michigan. O primeiro dia eu tava muito maravilhada com tudo, apesar de ter chegado no outono, num dia muito frio, cinzento. Tu chegou em qual cidade? Eu cheguei em Detroit. Detroit? E- Michigan, né? Isso. Mas eu ia pra um subúrbio, no caso, né? Não E a é minha experiência do momento, o que eu senti foi um sentimento, assim, de realização, de êxtase, de muita felicidade, apesar de, logo depois, nas próximas semanas, né, a minha experiência não ter sido muito boa com a família que eu tinha vindo inicialmente. E acabei entrando num rematch depois de 4 meses, mais ou menos. Tá, foi bem curta a experiência, né? A primeira? A primeira sim, aí depois eu me mudei pra Baltimore, pra uma família americana chinesa, e com eles eu terminei o meu intercâmbio, que foi maravilhoso, e eu tenho até hoje contato com a família, eles são realmente muito gente fina. Acontece, né? Tem muitos meninos que vêm aqui, tem uma experiência muito ruim, aí trocam e viajam pra todo lugar. E Tem muitas ajudas da família, bem. foi um processo traumático, porque estava ali acontecendo um choque cultural, não só pelo fato da questão linguística, da questão geográfica, mas também uma situação social, né? Porque a família que eu tinha ido era uma família muito rica, muito bem assim de status, então era uma realidade que eu nunca tinha nem presenciado no Brasil, e aí presenciar isso em outra língua, em outra cultura, foi realmente foi demais, assim, pro meu emocional. Mas tudo isso me fortaleceu. Muito legal, muito legal. Mas aí, voltando no primeiro dia, tu falou que era uma experiência, tipo, tu sentia que tava sendo realizada, né? Se sentindo realizada, muito bem. O que tu tava pensando lá no Brasil antes de vir pra cá? Eu tava achando que eu tava vindo pra Disneylândia, né? Eu tava achando que eu tava vindo pra Disney, literalmente, que tudo ia ser maravilhoso. E eu vivi muitos momentos maravilhosos, ainda vivo momentos muito maravilhosos aqui, mas eu caí do cavalo e não demorou muito. Por causa da família ou... Por causa da família. Nossa, tem E de muitos... algumas amizades também que eu acabei encontrando no caminho. Algumas eu encontrei amizades muito bacanas do Brasil, da Alemanha, da Colômbia, mas também teve outras amizades, principalmente do Brasil, que realmente não foram muito bacanas comigo e que eu acho que potencializou eu ter caído do cavalo, porque realmente foram coisas que eu não desejo pra ninguém. É um negócio que acontece com muita frequência, né? Que o mesmo conterrâneo, às vezes, é a pessoa mais ruim que tu consegue achar. Mas não todo mundo é assim, mas tem muito, né? Acontece muito. Sim. Cada pessoa tem seu ponto de vista, né? O que é melhor, o Brasil ou os Estados Unidos? Vai. É uma pergunta difícil de responder, porque tem muitas coisas sobre o Brasil que eu prefiro em questão da minha família, a cultura mais harmônica, mais calorosa, a comida, enfim, festas. Mas para ter uma vida mais segura, estável, previsível, com mais acessibilidade, é os Estados Unidos, É, com certeza. dinheiro, né? Dinheiro Resumo. é o money. Eu acho que acontece a mesma coisa. Colômbia, Brasil, Equador, Bolívia. Os imigrantes, quando estão morando num país, tipo, não sei, quando eles chegam, quando eles têm alguma experiência no estudo, no trabalho, no dia a dia, eles normalmente acham uma pessoa que marca a vida deles por alguma coisa, um conselho. Tem uma pessoa que marcou tua vida nesse momento?
Olha, eu tive muitas pessoas aqui que me marcaram, tanto de forma positiva quanto de forma negativa. Claro que a pessoa que eu amo, que eu carrego comigo e vou carregar pro resto da minha vida é o meu esposo, que ele sempre marca a minha vida positivamente, mas eu vou trazer aqui as minhas host kids, que eu tive em Baltimore. Eram 3, né? Um menino e 2 meninas. A mais nova, principalmente, ela me marcou muito, porque eu sou uma pessoa um pouco mais na minha, um pouco mais preguiçosa, assim, pra me engajar, pra fazer laços com pessoas. Só que eu não deixo de ser um ser humano que precisa de um carinho, de uma atenção, e eu não ia muito atrás disso, né, através de amizades. E eu consegui ter essa parte minha emocional muito suprida através das minhas host kids, que sempre foram muito carinhosas comigo, sempre me respeitaram muito. Os pais eram rígidos, né, com eles, então era uma convivência muito boa. Então, eu diria que eles me marcaram, assim, porque quando você cuida de crianças assim e você realmente ama eles e faz o seu papel bem feito, eles te retribuem de uma forma tão genuína, tão pura, assim, sabe? E sem esperar nada, assim, em troca de você, sabe? Você fazendo o mínimo, assim, pra eles, bem feito, eles te recebem com tanto amor, tanto carinho, e eu sou muito grata a eles, assim, porque eu acho que teria sido bem mais difícil a minha trajetória no au pair, que é uma trajetória um pouco solitária, né, pra muitas meninas. E minhas host kids realmente, assim, fizeram um papel importante. Isso. É um sentimento, né, também comum nos imigrantes, que a gente procura um pouco de companhia com alguma pessoa, seja o namorado, seja um amigo, seja um familiar. Só o fato de assistir um filme, comer um sorvete, sair pro parque, alguma coisa, isso contribui muito para a tua experiência, né? Sim, Dá é muito, verdade. como se fala isso? Moral, te dá. Confiança, te É, traz. É libertador. beleza. Então, agora, se você fosse essa pessoa e você tivesse que receber um imigrante, ou tivesse que falar com uma pessoa que vai imigrar para um outro país, essa pessoa não sabe nada, né? Qual o conselho que você daria sobre um lugar, uma dica, alguma coisa emocional, tipo, que essa pessoa tem que saber no momento de imigrar ou no momento que está acontecendo agora, na imigração? Certo. O que que eu diria pra uma pessoa que tá vindo pra cá, né? Eu baseando não só em experiência pessoal, mas também vendo de outras amigas ou colegas que eu vi acontecer, eu diria, partindo daquele ditado que a gente tem no Brasil, né? Antes só do que mal acompanhado. Isso é muito verdadeiro. Isso tanto sobre amizades quanto pra um parceiro amoroso, né? Não se envolva com uma pessoa aqui que, se você tivesse no Brasil com a sua vida estável em questão de relacionamentos, de afeto, se é um tipo de pessoa que no Brasil você não se envolveria, não se envolva com essa pessoa aqui só por conta de carência. Eu preciso traduzir esse episódio aqui, porque eu conheço muitas histórias que deram errado, de pessoas que só fizeram merda. Eu vou falar pra vocês, eu não sofri muito em questão de amizade, não, porque a primeira experiência que eu tive logo em Michigan já abriu muito os meus olhos. Então eu já fiquei bem arisca, e graças a Deus por isso. E por eu também ser um pouco mais preguiçosa em caçar amizade, eu acho que também isso me poupou de mais, assim, encontrar mais malfeitores, assim, né? Mas uma coisa que eu sempre falava pra amigas que eu ainda tenho hoje em dia, ou que passaram assim na minha vida, eu falava assim, ó, se aquela pessoa não te faz bem, raciocina, você faria amizade com aquela pessoa se você estivesse no Brasil? Ai, não, mas é que eu me sinto tão sozinha. Vamos arrumar uma outra solução, sabe? Porque às vezes aquela companhia, na verdade, vai te fazer se sentir pior do que se você tivesse só, entendeu? Certeza. Agora vamos com a parte mais importante do podcast, o que as pessoas gostam, do entretenimento. Me fale de uma situação engraçada, boa ou ruim, que aconteceu com você, ou que você soube de alguém, tipo, alguma coisa, eu sei que alguma coisa devia Alguma coisa acontecer. aconteceu. Ó, respondendo essa pergunta e também complementando a anterior, uma outra dica que eu daria pra vocês que gostariam de vir aqui, viver essa experiência, principalmente do au pair, façam pelo menos uma viagem sozinhas. Isso é muito bom. E aí, partindo, realmente, acho que foi uma das melhores viagens que eu fiz na minha vida, foi a viagem que eu fiz sozinha pra Califórnia. E aí eu fiz tudo que eu queria fazer, conheci pessoas incríveis. E aí o que aconteceu? Eu fui fazer a trilha de Hollywood, né? Acho que era a minha meta, assim, do top 3 das minhas metas quando eu fui pra Califórnia. Eu queria fazer a trilha de Hollywood. Porém, eu não sabia que tinha a trilha do asfalto, que era onde também passavam os carros, que era uma Sim. coisa mais, né? Mais fácil. Mais fácil. E aí eu só coloquei lá no
Google Maps e me levou, na verdade, pra trilha de escala, né? Pra escalar no barro, na terra. E eu não estava tão preparada. Eu tava com uma tote bag, né? Aquelas bolsinhas de ombro mesmo. E eu também não tava com uma blusa, assim, que era muito confortável. Ela ficava levantando, assim, então foi um pouco estranho. Mas a parte realmente engraçada da história é que eu já tava andando, assim, e tava muito sol, né? Era em setembro, lá na Califórnia. E aí tava muito sol ainda esse dia, e eu andando já por um pouco mais de 30 minutos, já cansada, e aí me vem um casal de indianos. Hum. E a menina de calça jeans, de salto, só que eu ainda não tinha chegado na parte de barro. Na parte de escalar. Tá. E eu já tinha andado mais de 30 minutos, então imagina como que foi. E, já Quase vou cinco, adiantar, quase só pra 2 chegar milhas. lá, atrás dos letreiros, me levou um pouco mais de 4 horas. Ei. Tu começou de onde? Onde começou a trilha? Ai, meu Deus. Tipo assim, pra começar a trilha, na verdade, você tem que sair da cidade. Você tem que fazer meio que uma trilha, assim, de carro antes pra ir começar a trilha. Sim. Eu tirei bastante foto, assim, na trilha. E quando eu vi esse casal, eles tinham estacionado o carro deles, porque eu ainda tava na parte de asfalto, né? Eles falaram assim, ai, a gente queria muito conhecer os letreiros de Hollywood. Você tá indo pra lá? Só que acho que na cabeça deles, eles pensavam que eu tava indo que o meu GPS tava me levando pra trilha de asfalto, né? Eu falei assim, olha, eu tô seguindo aqui o meu Google Maps, né? Se vocês quiserem me acompanhar, que eu já tava tão cansada, falei, se quiser, quem quiser que me siga, né? Eu, assim. Todo mundo perdido, né? E aí eles me seguiram. Só que eu fui ver, eu falei, meu, cara de calça jeans, a mulher de salto, plataforma. Nossa. Nossa, eu não sei. Eu só sei que eu fui empurrando ela pela bunda e o marido puxando ela pelo Meu braço. Deus. Só que, gente, você não tá entendendo. Era tipo assim, eu olhava lá no Google Maps, falava que daqui 3 horas a gente vai chegar lá. Daqui 3 horas. Aí passava tipo uns 40 minutos, falava que ainda era 3 horas. Eu falei, meu, como que eu vou descer isso, velho? Porque não tinha como descer. E já pra subir tava difícil, descer então. Aí a mulher, assim, olhando pra minha cara. E aí eu já comecei a ver que eles começaram a ficar muito de conversinha, muito assim, um com o outro. Aí eu já, com tanto sol e com tantas horas que eu já tinha andado, eu comecei a ficar meio que alucinada, assim, né? Tipo assim, comecei a imaginar coisas que poderiam acontecer comigo. Aí eu comecei a ver as rattlesnakes que tinha, né? Que horas que era? Tipo, não tava ficando Não, tarde, não, era horário de verão ainda. Ah, então tava bem claro. E eu comecei também na manhã, assim, tipo, eu comecei acho que era umas 10 horas da manhã por aí. Umas 10 pelo horas. menos. Isso, pelo menos isso, né? E aí já tinha passado uma cota, e aí eu percebi, assim, que eles estavam meio que conversando mais entre eles e tal. E aí eu comecei a falar assim, mano, eles vão me sequestrar. Eles vão fazer alguma coisa comigo, porque que eu chamei 2 estranhos pra vir, né? E só tava nós 3 lá. De vez em nunca, assim, a cada 1 hora a gente via 1 ou 2 almas lá perdidas passando, alguma coisa assim. Mas aí eu peguei e falei assim, não, eles vão tentar fazer uma coisa comigo. Aí eu comecei a ver umas cobrinhas andando assim, e eu tenho medo de cobra, né? Só que na hora que eu comecei a ver eles bochichando assim sobre mim, eu falei assim, se eles me atacarem, eu vou ter que pegar uma cobra pra enforcar eles. Comecei assim, já comecei a criar coragem na minha cabeça. Eu já comecei, tipo assim, alimentar minha cabeça de que... Hollywood tinha que criar um filme. Na minha cabeça eu falei assim, se eles me atacarem, eu vou ter que criar coragem e pegar uma cobra e tacar neles. Vou ter que fazer alguma coisa. Eu sei que a gente andou. Aí eu acho que quando eles começaram, tipo assim, a gente tá chegando em algum lugar, foi quando a gente chegou num pico lá que tinha uma tal de uma árvore que era super famosa, que tirava foto. Eu tirei foto aí, nesse lugar, que aí tinha uma bandeira também nos Estados Unidos, nesse pico e tal. Aí dali a gente andou ainda mais umas 2 horas e pouco. Não, gente. Mano, eu acho que deu mais de 4 horas isso daí, com certeza. Nem Deu vi. muito, deu mais mesmo. Eu acho que a volta que foi 4 horas, porque a volta a gente descobriu como que voltava pelo asfalto. Mas o detalhe, a gente chegou lá, a placa tava lacrada. A gente chegou perto, mas a gente ficou atrás, assim, daquela paredinha de aço. Aí eu tirei foto das letras de trás pela parede de aço. 6 horas caminhando, lembra? Pra nada, Mas foi nossa. essa história aí. Gente, né, tem que procurar mesmo. Caminho de asfalto, muito fácil. Demora uns 20 minutos em chegar lá. 20 não, mas não vai demorar 6 horas. Muito bom. A gente não tinha uma história dessa aí, mas dá pra perceber que o brasileiro, né? O brasileiro faz negócio engraçado em todo lugar. Vamos fechar o podcast depois dessa história, né? Inacreditável. A gente não sabe como aconteceu. Qual seria uma palavra pra descrever essa experiência nos Estados Unidos até agora? Tipo, uma palavra só. Qual seria a palavra que você escolheria pra descrever? Confiar. Confiar. Isso. Assim, se eu puder complementar, eu diria confiar em Deus, porque eu fiz tantos planos para as coisas acontecerem da forma que eu queria, e no final não foi do jeito que eu queria o trajeto, mas o resultado final foi. Confiar em Deus mesmo, confiar.
Perfeito. Bem importante quando você tá fazendo qualquer atividade, você está com seus planos pro futuro. É importante confiar no que vem e o que tá dito pra acontecer, né? O que Deus quiser. A gente vai se despedir da Nicole antes de terminar esse episódio. Muito obrigado, Nicole, pelas suas palavras. Tua história, né? Um pouquinho engraçada. Muito obrigada pelo convite, Daniel. Eu realmente me diverti. E as perguntas também são bem intrigantes, assim, né? São perguntas bacanas de responder. Beleza. Obrigado. Então, pronto. Esse é o final do podcast de hoje. O episódio. A gente vai trazer mais episódios com outros convidados em inglês, espanhol, português. Não esqueça de me seguir no Spotify. E vão acompanhar muitos processos de diferentes imigrantes no mundo. Já temos convidados na Austrália, no Brasil também, na Europa também. Temos na Espanha. Temos alguns convidados da França. E é isso, gente. Muito obrigado. Thank you so much. Graças a todos. A gente se vê logo. Bye. Walk with the wind in my face, chasing stories I just can't replace. A shadow stretches across the field, got a smile I wear like a shield. Every stumble's just a joke.